Olá, amigos do canal Jesus e de Vivo, tudo bem? Estamos aqui reunidos para falar hoje sobre um tema, suicídio. Mas antes disso, quero pedir para vocês curtirem a gente no Facebook e também seguirem, tanto no Face quanto no Instagram. Oi, gente! Então, hoje o tema, pessoal, vai ser suicídio. Então, a gente estava conversando a respeito disso, né? Então, é um assunto pesado, né? Mas que a gente tem que abranger, não é verdade? Nos dias de hoje, é mais ou menos 800 mil pessoas mortas de suicídio, né? Nós gostaríamos também de passar uma outra informação, que nós temos aí no Livro dos Espíritos, para os nossos telespectadores, né? Para se aprofundarem um pouquinho mais, que o Espiritismo é assentado no Livro dos Espíritos, né? Que está lá no livro 4º, Esperanças e Consolações, né? Capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Desgosto pela vida, suicídio. Nas questões 943 a 957, Kardec nos traz informações profundas, ao qual ele questiona o Espírito da Verdade nos traz informações, né, sobre essa questão do suicídio. E nós gostaríamos de alencar uma questão assim, bastante profunda, que acontece nos dias de hoje, né, gente? Que é quando a gente perde um ente querido, desencarna, seja na figura de pai, da mãe, da esposa, dos filhos, né? Mesmo netos, sei lá, e de repente a pessoa naquele desespero acredita que suicidando, não importa como, vai encontrar seu ente querido. Mas infelizmente isso não acontece, né? Porque aquele que desencarnou cumpriu a sua tarefa, são aqui na Terra, seja em qual idade for, né? E ele está num patamar mais evoluído, um grau mais evoluído, né? E aquele que, infelizmente, pratica atitude, ele as vibrações deles caem, né? Pela sua não aceitação a perda do ente querido, a partida, né? Então, a não compreensão pela continuidade da vida no mundo espiritual leva muitas pessoas a se matarem, a tirarem a vida, a se suicidarem. Então, o Espiritismo vem nos trazer, assim, inúmeras informações, maravilhosas informações que o suicídio não é o caminho. E já pegando esse gancho que o Zé Carlos nos ofereceu, o que leva uma pessoa, ou que leva países, às vezes, com uma cultura grande, com recurso, né, a serem campeões de números de suicídio, mesmo no Brasil, porque tanta gente encontra nessa opção, se nós podemos chamar assim, de colocar o fim na própria vida, uma alternativa que vai de encontro a tudo que talvez seja mais sagrado, que é a conservação da própria vida, né? Por que a pessoa busca esse tipo de alternativa? Eu quero colocar essa pergunta aí para os nossos amigos, porque é algo realmente que é preocupante, né? Até parece que você tem dados também aí, não é, Fê? Sobre o número de casos, não é isso, Fernanda? Exatamente. O Zé Carlos já falou, nós temos cerca de 800 mil mortes por ano no mundo inteiro de suicídio. Isso equivale praticamente a 40 pessoas por segundo. Isso estamos falando, são dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a gente está falando dos casos efetivados, fora as tentativas, que deve ser o dobro ou mais. Então, a gente tem que ter a consciência de que esses números são muito grandes, e tem um estudo dizendo que a tendência é que nos próximos anos possa ser a primeira causa de morte no mundo. Então, esses dados são preocupantes no sentido, numericamente, ele já é considerado como uma epidemia no campo da saúde, né? E a gente tem, e esses dados a gente tem calculados de 60 países apenas que têm dados sérios a respeito. Então, tem muito país que ainda não tem. Então, ou seja, a proporção de números, se a gente for ver em relação, por exemplo, à morte em guerras, ela é muitíssimo maior, os casos de suicídio, né? E esse número assustador, a gente agora, acho que a gente tem que entrar no sentido
né, pessoal, de falar em relação ao que leva a isso, a esses casos e as tentativas. E eu acho que também a gente pode falar a respeito de como que a gente pode se blindar ou ajudar a blindar um nosso parente ou conhecido que possa estar passando por essa situação, né? Mas antes de mais nada, você pode inclusive passar o telefone, né? Que você ficou de passar. O telefone sim. da ajuda. Já pode falar, já. Claro. No Brasil, nós temos chama-se o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. É um canal que funciona por telefone, por chat, por e-mail, 24 horas por dia, os 7 dias da semana. O número é 188. Vou repetir, o número de telefone é 188. São pessoas do outro lado da linha vão estar treinadas para receber ligações das pessoas que estão, né, com um pensamento suicida. E também os outros canais também têm acesso às pessoas a entrarem em contato. Então a gente tem esse lance dos suicidas na questão da violência, né? Mas também como a gente já viu o filme Nosso Lar, e não foi o caso de André Luiz. Não foi, ele inclusive falava assim, eu não sou suicida, na verdade. Então, Isso mesmo. que tipo de suicídio ele praticou? Vamos começar por aí? Eu estava pensando nessa linha também, né? Como a gente tem o Evandro aí que é da parte de saúde e tal, eu acho legal a gente comentar um pouco também sobre esse lado, porque normalmente as pessoas acham que o suicídio ele é decorrente só de uma violação contra a sua própria vida, né? Uhum. Você se atentar, você fazer alguma coisa diretamente para você. E nem sempre é isso. Evandro, tem casos, não tem, como, por exemplo, do André Luiz aí, que a gente já sabe, já leu tanto no livro, muitas vezes as pessoas também já assistiram. Comenta alguma coisa para a gente em relação a isso, ao corpo, à saúde, né? Essa parte. Vícios, né? Vícios. Eu fiz um vídeo falando um pouco de doenças, né? E eu relacionei o suicídio no vídeo que eu fiz. Porque o André Luiz foi um suicídio indireto. Ou seja, ele foi deteriorando o corpo dele por excessos de alguma substância, de alguma forma errada de vida. E tem o suicídio direto, que a pessoa se mata, né? Assim, rapidamente, na vontade mesmo de morrer. E nos dois casos, né, você lesa um chakra vital. Né? O chakra vital é que te mantém vivo. São 7. Então, se você mexer em cada um dos chakras e acabar com você vai morrer. Então, o chakra que ele usa para se suicidar depois, ele vai vir com defeito. Você Numa reencarnação, numa próxima Isso. reencarnação. Uhum. Não só numa próxima reencarnação, mas como no mundo espiritual também. Também no espiritual. Sim. Temos casos... Por isso que ele passou por um tratamento. Por isso que o André Luiz passou por um tratamento. Sim, ele passou um tratamento lá. Mas como é um caso indireto, mais suave, ele conseguiu se tratar e quando ele reencarnar, ele vai ter uma predisposição, bom, se foi bebida, ele vai ter uma predisposição no fígado e pode levar uma cirrose rapidamente. Se foi isso acontece muito com crianças, inclusive a gente sabe muito bem, que nascem com cirrose, né? Como é que pode uma criança já nascer com cirrose? Tá explicado, né? Tá explicado. Nada é de graça, né? Deus é sábio. Não vai mandar uma criança numa reencarnação com um corpo imperfeito, né? De nada. Não. Nós procuramos a doença, na maioria das vezes, né? Então, na próxima encarnação, você vem com uma predisposição a ter aquele órgão mais fragilizado, entendeu? E se for um suicídio, nós temos casos lá no Chico, que na fila, assim, para falar com ele, uma criança chamava muita atenção no colo da mãe, né? E quando você prestar atenção na criança, a gente via que ela era cega. Aí chegando lá, todo mundo queria ouvir o que o Chico falava, né? Então ele falou que no mundo espiritual ela já estava cega, porque ela cometeu o suicídio
justamente dando um tiro na parte da têmpora e atingiu o nervo óptico. Então, ela chegou no mundo espiritual cega. E o que drena o perispírito, né, as doenças do nosso perispírito, é o corpo físico. Então, ela teve que reencarnar daquele jeito, cega. Então, para ela voltar a enxergar, infelizmente, ela vai ter que passar por uma prova difícil, que é a cegueira, mas depois ela consegue, claro, pela misericórdia das leis de Deus, ela consegue voltar a enxergar. Eu gosto muito de estudar, assim, buscar causas, né, na sociedade. Por que vem aumentando os casos de suicídio na sociedade? Sendo que nossa sociedade, amigos, você vê, se nós compararmos nossa vida de hoje com a vida dos nossos avós, nossa vida de hoje é muito mais cômoda, tem muito mais facilidades para viver do que há uns 100 anos atrás. Eu estou com o Evangelho, segundo o Espiritismo aqui, tem o capítulo Bem-aventurados os aflitos, né? E tem um parágrafo aqui, que é o capítulo 5, né? Diz assim: a propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. Então, acho que cai bem nisso que você está falando, né? Eu acho que é a falta de visão de uma vida após continuidade da sua vida espiritual, né? Que nós estamos aqui, pelo menos nós acreditamos, nós espíritas acreditamos na vida além da morte, que lá que é a nossa casa, a nossa pátria mesmo, né? Então eu acho que às vezes falta um pouco disso, como a gente, quando reencarna, a gente Da tem fé, né, Cris? É fé. Isso, a fé. Eu acho que a gente acaba até descrendo, né? Que a gente tem essa sequência a cumprir. E aí, automaticamente, se a gente crê, a gente vai ter as dificuldades e a gente vai ter a fé que vai nos incentivar a continuar lutando, né? Eu entendo dessa forma. Alguém tem outra ideia ou complementar? Oi. Cris, é importante a gente deixar claro para os nossos amigos, nesse nosso bate-papo, que a nossa intenção, logicamente, não é de criar imagens negativas na cabeça de ninguém, mas as coisas também têm que ser deixadas muito claras, como os nossos amigos estão comentando aí, todos comentaram a respeito, né? Muito bem comentado, porque nós precisamos entender que existe uma lei, que nós estamos sujeitos a uma lei, que é a lei divina. E dessa lei divina nós não conseguimos escapar nele. É uma lei que, assim, ela funciona para o universo todo. Ela não é que é para um mundo ou para o outro. O universo tem essa lei. E Deus determina que nascimento e morte são departamento dele. As pessoas precisam compreender isso. Ninguém está na pele de ninguém para avaliar, como a Cris está colocando e como os amigos colocaram também, a angústia ou a dor que a pessoa está passando. A gente não tem condições de avaliar e nem de saber a resistência dos nossos irmãos. Cada um tem o seu ponto de limite. Às vezes, o que a gente aguenta, o que para nós é o que a gente consegue suportar, às vezes para o outro já é o que põe ele à margem dele querer dar cabo na própria existência, né? Cada um tem o seu limite, né? Mas as pessoas precisam entender que no momento em que a gente vai contra a lei natural, a lei divina, existirão consequências. Isso tem que ficar claro para as pessoas. E são consequências, como o nosso Evandro comentou, são consequências graves. Então, a nossa conversa ela vai abordar também essa questão da consequência, porque os nossos amigos sabem, a situação fica bem complicada, o suicida passa realmente por uma situação muito difícil. Eu fiz um levantamento das causas, então o pessoal fala de idade, né? Agora os velhos estão se suicidando, mas geralmente são as pessoas jovens, né? Aconteceu agora com um ator aí no Brasil, né? Isso. Eu não sei o nome dele. Eu esqueci o nome dele. É o Flávio Migliaccio, né? É um ótimo ator, Migliaccio. Ô, Evandro, a Organização Mundial da Saúde diz que hoje os jovens entre 15 e 29 anos, a principal causa de morte é por suicídio, que é isso que você vai falar agora. Isso.
e eles relacionam drogas, né, bullying, né, problemas sentimentais, problemas financeiros, né, pessoas que perdem seus cargos, né, e perda Isso. geral, como o Zé Carlos falou, que a gente perde algum ente querido, acaba não aguentando. Mas se a gente observar, isso são causas da Terra, que a Terra infilera para a gente. Mas se a gente ir para o lado espiritual da coisa, a gente vê que isso são problemas sociais e problemas familiares. Então, podemos dizer que a família, a sociedade está doente. Sim, sim. Está deixando de abordar alguma coisa. Ora, então, se a gente começar a pensar, o que está deixando de abordar? Eu, na minha reflexão, tem eu acho que é o Chico Xavier que fala assim: nós precisamos de Deus, assim como as plantas, nós precisamos de Deus para crescer, assim como as plantas precisam do sol. Eu acho que a sociedade, a família brasileira ou mundial está deixando Deus de lado. A gente olha frases assim: ah, eu vou criar meu filho, depois ele vê qual religião ele quer. Existem frases assim que eu vejo que são lobos em pele de cordeiro. Aqui no Brasil, começou a falar assim, né? Não, o Brasil é laico. Não podemos deixar Deus... Deus é para todos, né? O Brasil é laico. Todas as religiões. Não é bem assim. O Brasil é um país cristão. 90% da população brasileira pode ser evangélico, católico, espírita, umbandista, que seja, são religiões cristãs. Então, o resto, 10% depois, a gente pode ser budista, o islamismo ou judaísmo, nós respeitamos, mas o Brasil é um país cristão. Porque agora existe um movimento de tirar Deus da família, da sociedade. A gente vê, se tiver jovens nos assistindo, eu gostaria até que fizesse um comentário e também nos desse temas para conversar. Porque, vejamos, a diversão hoje em dia mudou, né? Antigamente, nós buscávamos uma diversão, se socializar, muitas vezes em igrejas, né? Em cultos. Hoje em dia, não. É muito difícil, nós vemos mesmo na casa espírita, a gente atrair o jovem para a casa espírita. Os pais deixam muito... ele escolhe. Eu acho que não é assim. Antigamente, eu acho que a educação era mais puxada. Primeiro, eu te dou a base, depois sim você procura. Se Deus é a força maior do universo, se a gente se distancia dele, a gente fica fraco. Ora, o suicídio, ele não vem num dia, levantei, hoje não tenho nada para fazer, acho que eu vou me matar. Não. As ideias são implantadas devagarinho. Primeiro você pensa, o primeiro pensamento é seu, fala, nossa, não aguento mais, vou me matar. Mas quando você pensa a primeira vez, você já atrai multidões de espíritos que querem que você se mate. Por isso que é muito bom mal. Por isso que é muito bom a religião, porque numa hora dessa ela pode muito bem fazer uma prece, pedir a Deus. Que a Cris falou. Falta da fé, falta de Deus. Eu penso que, assim, é muito mais do que o espiritismo, a gente tem que pensar no espiritualismo, né? Porque a grande maioria das crenças acreditam que tem alguma coisa após a morte, né? A gente espírita acredita que, além disso, tem a reencarnação. Por isso, o termo do espírita em si. Mas essa continuidade que a pessoa causa fazendo, né, cometendo suicídio, e essa continuidade que tem, e ela, quando retornar, ou ainda que o espiritualista pensa que ela fique em outro local, tem gente que acredita no purgatório, os espíritas acreditam no umbral, enfim.
ou mesmo as pessoas que acreditam que vão para um local mais evoluído, mas seja onde for, as consequências existem. Esse é o ponto principal que o Marcelo puxou muito bem, falou muito bem a respeito disso. Então, o que a gente precisa, e eu imagino, além das causas todas que a gente comentou, do suicídio indireto, suicídio direto, o que a gente pode fazer também, existem os suicídios por obsessão, que é alguma coisa que você começou a falar, né, a respeito, em que alguns espíritos obsediam a pessoa que ela chega ao ponto de fazer isso, mas a gente tem que ter consciência que nós somos, qual é a palavra que eu vou te dizer? Responsáveis pelas atitudes que nós tomamos. E como o Marcelo diz, toda atitude que nós tomamos tem consequências. A continuidade da vida, que como a Cris falou agora há pouco, a gente aqui está de passagem, né? O planeta Terra é um planeta escola, é um planeta de provas e expiações. Ou seja, já por esse nome e o entendimento que a gente tem, sendo um planeta de provas e expiações, nós não vamos levar aqui uma vida de cabo a rabo, de berço a túmulo, no sentido de que as coisas serão fáceis, muito ao contrário. A gente tem muito trabalho e burilamento próprio para a gente ser pessoas melhores e melhorar as coisas e pessoas que estão ao nosso redor. Porque fazendo isso, esse trabalho de autoconhecimento, a gente começa a entender as consequências, como foi dito, das crianças que nascem já com problemas, ou de jovens que têm determinada doença em determinada época da vida. E a gente tem que ter em conta que a gente não tem que ter dó dessas pessoas. Quando eu falo dó, é aquele, ai, coitadinho. Obviamente, a gente tem que ter empatia. Se colocar no lugar do outro e entender o porquê que ele passa por aquela situação. E se a gente tem alguém na nossa família, nesse sentido também, ter a empatia de saber de que ele teve ou está tendo um problema e esse problema teve uma causa num passado próximo ou muito remoto, né? Para justamente a gente conseguir expandir essa consciência de que não é colocar fim à vida, não é um ponto final e não vai resolver problema de nada, absolutamente nada. Ô, gente, olha, o que a Fernanda falou, bacana. Você lê o Livro dos Espíritos, o Evangelho, todos nós sabemos, né, e os que estão nos ouvindo também, que uma das pragas da humanidade é o egoísmo. Então, o André Luiz, ele nos traz informações que o suicida em si, é um grande egoísta, embora o problema pelo qual ele está passando, né? Então, imaginemos alguém diante de um problema, ele se suicida. Então, uma coisa que o Ney comentou, mesmo a Cris, né? Todos vão dos suicidas? Nem todos vão. Só que, quando nós lemos Nosso Lar, nós vamos ver aqueles obsessores incomodando o André Luiz dia e noite dizendo suicida por atitudes impensadas que erram. Aí, diante de um problema de alguém que se suicida, no mundo espiritual, ele terá esse cortejo, muitas vezes, de entidades que não os do bem, eu não gosto de chamar de obsessores, né? Dizendo assim, olha, você se matou por causa disso? Agora os teus pais, os teus irmãos, os teus filhos, a tua mulher, olha o problema que ele está. Então, ele fica martelando e mostrando, inclusive, a situação de muita dificuldade, ele atitude pensada dele, de não ter força de enfrentar, se matou. Pois bem, além do sofrimento pelo qual ele vai passar, ele não resolveu aquilo. É o que o nosso Marcelo falou, né? Ele vai ter que voltar futuramente e vai resolver um problema que ele só adiou. Porque enquanto tivermos quite com a lei, Ney, enquanto não pagarmos nosso último centil, a gente não evolui. E esse nosso bate-papo aqui, ó, de uma forma singela, eu gostaria até que vocês dessem também uma opinião, que é assim. Porque não é caso geral, mas muitos dos casos que acontecem é assim. Por quê? Por que aquela mãe está com aquele filho autista?
Por que aqueles pais estão com aquele filho cego, surdo e mudo? Por que aquelas pessoas, não só os pais, como talvez os avós, os tios, alguém poderia nos dizer por quê? Indiretamente, incentivou alguém a enveredar pelo suicídio. É lógico que Deus é misericordioso, é lógico que existem espíritos elevadíssimos que, em determinadas situações, falam assim, eu vou reencarnar para ajudá-lo. Mas Sim. em muitas das situações Interessantíssimo isso que você falou, Zé Carlos. Muitas das vezes foi, sabe? Nossa, aquela mãe é tão extremosa, maravilhosa, só que em determinado momento, e lá pode não ser nem na encarnação passada, pode ser 2, 3, como o Marcelo fez aí um live das reencarnações, né? Ele tem que resgatar. Aí ele se predispõe a ajudar aquele que foi suicida, né? Está no resgate terrível. Deus é misericordioso e vai ajudar aquela mãe, aquele pai, né? Cuidar daquele filho ou daquele sobrinho que está na mão dele. Então, você vê que o trabalho, enquanto não for kit, não evolui. A pessoa tem que quitar as suas dívidas, de uma forma ou de outra. Mas o que o Marcelo falou é verdade, né? Ele reencarna, ele tem toda uma vida cego, surdo, tudo. Ele está simplesmente pagando o que ele fez. E depois ele vai ter que reencarnar de novo para tentar resolver o problema que ele deixou para trás. Então, da mesma forma, acontece com aquela pessoa, vou falar aqui, a pessoa que bebe muito, parte, vai acontecer a mesma coisa. Depois ela volta com problema de cirrose. A pessoa que fuma, né, a pessoa que não tem um controle do corpo, que a gente tem que controlar, a gente tem que controlar o colesterol, o triglicéridos, tem que controlar você tudo. falou certinho. Todos nós aqui somos conscientes dos malefícios. O sal que causa o açúcar, que causa tudo. O churrasco, a bebida, a droga, todos nós somos. Que não adianta falar de quem fuma e quem bebe. Tem muitas outras coisas que... Não, Chico Xavier, falaram um dia isso a Chico Xavier e falou assim, olha, mas tem vícios que eu tenho que vencer, que é a questão da cólera, da irritação. Se eu não me engano, né, a André Luiz também tem essa parte, né, Marcelo? Foi pela cólera, ação também da cólera. Né? Cólera é a raiva, né? Digamos assim, o nervosismo, né? Nervosismo, bronca, constantemente. Quando o Alexandre comenta, só uma coisa, André Luiz comenta que se nós soubéssemos o que nós vamos encontrar no plano espiritual, nem por brincadeira nós ofenderíamos alguém, porque está lá marcado, registrado. O Alexandre, no Missionários da Luz, talvez é o que aborda mais a questão de comida, bebida e vícios na área sexual. Ele fala uma coisa assim que é muito marcante, pessoal, porque ele fala assim, nós não queremos transformar a Terra num cemitério, onde todo mundo seja triste, a pessoa tomar o aperitivo dela com a família, fazer a boa refeição, ter o seu relacionamento afetivo com a sua companheira ou seu companheiro. É lógico que nós temos as necessidades do corpo, né? É importante a gente falar isso também, porque nós estamos aqui nos comparando aos exageros, né? O abuso, né, Marcelo? Abuso. Exatamente. Abuso, né? A pessoa se perde. Então, aí a consequência existe mesmo, como o Ney se referiu, e a pessoa, como o Evandro falou com muita propriedade, você compromete o perispírito. O perispírito comprometido, o corpo só vai refletir na próxima existência, ele só vai refletir um problema que já existe no mundo espiritual. Não, e um problema também, Marcelo, e um problema também que não só complementando, como o Evandro já falou a respeito disso, que se ele partiu com esse problema, ele vai levar isso também no plano espiritual. E também na encarnação. Quer dizer, deixa eu ver que desculpa que o meu celular tocou aqui. O Siri acionou aqui. Desculpa. Então, quer dizer, se ele tem esse problema encarnado, ele vai levar esse problema, vocês me ajudam a entender, ele vai levar isso para o plano espiritual, vai se tratar lá e depois vai completar o tratamento numa próxima reencarnação. É isso? Correto, corretíssimo. Como eu gosto de alimentar, e Chico tem uma frase assim, né? Que do jeito que a gente está aqui, a gente vai para lá. E do jeito que a gente está lá, a gente vem para cá. Mas isso só vale para as doenças que a gente procura.
Agora, doença de idade, né, do desgaste natural do organismo, isso não. A gente pode morrer doente, mas foi uma causa natural. Chegando lá, a gente se recupera normalmente. Mas me diz uma coisa, se a pessoa consegue se recuperar só no plano espiritual ou tem obrigatoriamente ter uma próxima reencarnação para que isso seja curado? Tem que reencarnar novamente. É o mata-borrão do espírito, do corpo. Então não tem jeito. Então se a pessoa, não, porque por exemplo, lesou, que nem o Evandro disse, lesou o perispírito, né? Então isso não consegue recuperar no plano espiritual. Entendi. Fora a consciência também, que fica, né, latente, batendo aquilo, a necessidade, né? Ah, e tem outra coisa. E necessariamente seria na Terra? Nós todos na Terra. Na Terra. Temos um vínculo forte com a reencarnação. Isso. Tem uma passagem de Ivone do Amaral Pereira, que não sei se vocês conhecem, né? Ela teve uma época da vida dela, ela trabalhou em Petrópolis, Rio de Janeiro. Ela foi trabalhar numa casa, estilo alemã. E ela foi trabalhar de empregada doméstica. Ivone do Amaral Pereira, à noite, ela tem um hábito da oração. E assim, fazendo oração, ela começava a escutar gemido, Marcelo. O espírito gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. E ela, da onde que vem? Então ela sobe essa escada no sótão, um espírito ensanguentado no sótão deitado. Uma poça de sangue e um revólver do lado. Era a imagem do espírito que ele tinha ali. Eu me esqueci agora o nome do mentor de Ivone do Amaral Pereira, mas ela relata que você vê, o Ney comentou, todos vão para o Vale dos Suicidas, nesse caso não, ele ficou ali no sótão. Marcelo, durante um ano, Evandro, ela conta que ela subia as escadas, ajoelhava do lado do corpo, do espírito. Estava ali, não tinha corpo nem nada, estava limpo. Mas ela via mentores amigos que o ajudassem, que o amparassem. Depois de um ano, vieram, né, a legião dos servos de Maria, com emblema, e sempre eles serão ajudados, e foi levado para o mundo espiritual. Então, a oração é imprescindível. Eu gostaria de dizer a público, né, a vocês, eu li por 2 vezes Memórias de um Suicida, e não quero dizer assim que exaltar nada não, viu, Ney? Mas todas as noites eu reservo um momento e digo assim, Deus, faço assim mesmo. Se de mim eu tenho alguma coisa de bom, alguma energia, algum fluido, que vá socorrer alguém do Vale dos Suicidas. Porque no Vale dos Suicidas, gente, não tem sossego. Se alguém quer desencarnar pelo suicídio achando que vai ter sossego, não vai. Porque em um monte, milhares de espíritos perturbados, é uma perturbação grande que eles não têm, você falou, Fernanda, muito bem, eles não têm condições, Marcelo, de sentar e orar. Mesmo que queira, porque é uma balbúrdia grande. É isso aí. Acho que é um assunto aí para mais de horas, né? Então, realmente, com certeza, né? É complicado a gente conseguir abranger em poucos minutos, que também pode ficar grande para o pessoal que está em casa ver, né? Mas eu acho que a gente conseguiu abranger bastante assunto, né? E vou pedir para a Fernanda novamente falar a respeito do telefone para as pessoas que necessitam desse telefone, né? Que estão nos ouvindo, tá passando por esse problema. Então, está aí o conselho e também está um telefone aí que não tem nada a ver com o espiritismo, mas que pode vir ajudar, né, Fernanda? É bom você ressaltar isso, não tem nada a ver com o espiritismo, ele é eu até acredito que seja uma organização não governamental, não posso afirmar isso, mas é o Centro de Valorização à Vida, o CVV, o telefone é 188, ele funciona 24 horas por dia, os 7 dias da semana, e tem do outro lado da linha pessoas qualificadas para receber as ligações, e muitas vezes a pessoa, no desespero, ela liga, no outro lado, ela bate um papo com a pessoa e ela vai se acalmando e ela tira essa tendência, né, de cometer o suicídio. Eu acho que o melhor conselho para a pessoa é fazer uma prece, orar, seja lá qual for a religião dela, né? Ela fazer uma prece, pedir ajuda para justamente tirar, por espiritismo, essa obsessão e para outras religiões, uma energia ruim que está perto dela. Então, ore para Deus da sua melhor forma para que isso possa sair de perto. Para encerrar, gente, então vamos... Você quer falar mais alguma coisa, Fernando? Só para
terminar? Então, gente, eu vou dar meu tchau aqui e pedir para vocês compartilhar o vídeo, que é uma forma de ajudar e, de repente, chegar ao coração de alguém que está precisando, né? Compartilhe o vídeo, deixe seus comentários aqui pra gente e um beijo no coração de vocês, o meu abraço virtual. Seja qual for a situação, valorize a vida. Ore a Deus. Peça força e equilíbrio para que você não venha realizar esse triste atentado contra você mesmo. Deus é misericordioso, Jesus é presente, os amigos espirituais estão aí. Seja qual for a crença, não deixe de acreditar. Gostaria de deixar um caso, né, que passou lá no Chico Xavier. Ele conta, chegou uma mãe desesperada, tinha perdido um filho por suicídio, e ela falava: nós espíritas, Chico, a gente sabe que o espírito, a pessoa que se suicida vai sofrer bastante, estou desesperada, era meu filho. Como consolar uma mãe dessa, né? Então Chico diz assim: do lado do Ministério da Justiça, no mundo espiritual, está o Ministério da Misericórdia. Então, vamos acreditar no Pai Maior, né? Que aqueles que partiram desta forma, Deus vela por eles também, né? E aqueles que estão pensando em fazer isso, infinitamente. Essa é o nosso recado final. Você, Cris? Eu só queria acrescentar, né, e apoiar essa ideia de todos os nossos companheiros aqui que a gente conversou, e há sempre esperança, que a gente não pode deixar que ela se perca, né? Como tem o ditado, a esperança é a última que morre, então não vamos deixá-la morrer, né? Vamos acreditar e confiar sempre, Deus está com a gente. Marcelão? Tá? Então, eu só queria falar para os nossos amigos que tem um livro muito interessante, não é um livro espírita, é de um psiquiatra chamado Viktor Frankl, já desencarnado, já falecido, que já era psiquiatra quando eclodiu a Segunda Guerra, e ele foi mandado para o campo de concentração nazista, que ele era um austríaco judeu, sabe? Ele passou por 4 campos de concentração, inclusive por Auschwitz, e chegou a tal ponto que ele percebia, quando a pessoa já estava entregando os pontos, que eles já sabiam até o dia que a pessoa ia falecer. Muitos se jogavam na cerca elétrica, procuravam o fio, se matando. E o Dr. Victor percebeu que para as pessoas conseguirem suportar o sofrimento, aquelas que tinham condições de encarar a situação, eram aqueles que tinham um ideal. Eu acho que nós precisamos, como os nossos amigos falaram, de fazer da nossa doutrina não só o local onde a gente frequenta, a gente toma o nosso passo, onde nós buscamos a nossa orientação, nós, no caso, com a nossa Isabel, ou nós vamos numa atividade. Não, fazer disso o nosso ideal, uma certeza do meu coração, que realmente a doutrina espírita, eu creio no espiritismo, eu não estou no espiritismo por uma circunstância qualquer, eu creio naquilo tudo, a minha crença é esta, né? E pedir a Jesus que nos dê força aí para ir superando as dificuldades. É isso aí, gente. Muito obrigado. Então, se inscreva em nosso canal. Acompanhe a gente também no Facebook. A gente tem um perfil do Facebook, ele já está com 5.000, né? Então já está estourado. A gente não consegue aceitar as amizades. Então a gente tem a página do Facebook. Então você pode curtir a página do Facebook ou seguir no perfil. Também a gente está no Instagram. Você pode seguir a gente no Instagram. Já acessou o site? www.jesusredivivo.com. Tchau. Tchau, Evandro. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.